Você já entrou confiante numa operação com uma análise bem feita, várias confluências, e mesmo assim tomou aquele loss inexplicável? Aí bate aquela dúvida que corrói qualquer trader. Onde foi que eu errei? E eu vou te dizer o porquê. Não é a falta de confluência, é porque você ainda não aprendeu a identificar a defesa do mercado e o real alvo do preço. Enquanto você não entende isso, vai continuar operando no escuro, mesmo achando que está fazendo tudo certo. Hoje eu vou te entregar um conhecimento que a maioria dos traders não ensinam. E eu vou ser direto. Muitos não ensinam porque é isso que segura os alunos na coleira deles. E os que ensinam cobram caro. Aliás, você provavelmente não vai mais precisar comprar nenhum curso dele. Mas aqui é diferente. Eu vou te mostrar tudo de graça e no final vou te revelar o ponto certo de entrada para você nunca mais operar às cegas. Então, se você quer virar a chave de verdade, fica comigo até o final e prepara a sua mente. Porque o que você vai aprender aqui pode ser o começo da sua consistência de lucros no mercado de opções binárias. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero ensinar para vocês um conceito muito simples para vocês utilizarem como confluências nas operações de vocês, porém é um conceito que muda totalmente a sua visão perante o gráfico se você dominar, porque muitas das vezes vocês tomam loss por não saber ler a liquidez do mercado, e é isso que eu quero ensinar para vocês aqui, tá? Mas antes de tudo, a gente primeiro vai para a parte da teoria e depois eu vou mostrar para vocês ali no gráfico, na prática, como que funciona esse conceito, beleza, pessoal? Essa aula eu vou fazer o mínimo de corte possível, só vou fazer um corte ali quando eu gaguejar, quando eu tossir, não sei, mas eu vou fazer o mínimo de corte possível, porque o foco dessa aula aqui é passar o conhecimento de fato, porque por mais que seja simples esse conceito, ele de verdade muda totalmente a sua forma de operar perante o gráfico e aumenta demais a sua assertividade. E antes de você entender o que é a liquidez, vocês precisam entender que a liquidez, ele não é um setup isolado, assim como é o setup, por exemplo, de conexão e rejeição. A liquidez é um conceito para ser utilizado como confluência nas nossas operações, tá? Então nós utilizamos a liquidez como confluência. Beleza, Félix, já entendi. Mas fala para mim agora o que é a liquidez. O que é liquidez, porque eu não sei, nunca ouvi falar. E é muito simples, pessoal. A liquidez do mercado nada mais são do que os pavios das velas, tá? Então os pavios das velas são as liquidez do mercado. Certo, Félix? E o que serve a liquidez? Para que a gente vai utilizar a liquidez? Muito simples, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, aonde que está a liquidez da compra? Se você respondeu nos pavios, você está certo, mas não é em cima e embaixo. A liquidez da compra está apenas no pavio de cima. Por quê? Porque a vela de compra ela nasce embaixo e sobe. Então, quando ela deixa uma liquidez, ela deixa em cima, porque a liquidez também a gente entende como um alvo, uma nova alta. O mercado deixou uma nova alta, no caso da vela de compra, deixou uma nova alta para buscar, uma liquidez para buscar. Então, o pavio de cima é a liquidez da nossa vela de compra. E a nossa vela de venda, obviamente, é o contrário. Tudo que eu explicar aqui para vocês da vela de compra é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário da vela para a vela de venda. Na vela de venda, a nossa liquidez ela tá aqui no pavio de baixo, porque a liquidez ela nasce em cima e desce. Então, o pavio da nossa vela de venda, o pavio da vela de venda não, perdão, a liquidez da vela de venda tá aqui no pavio de baixo, certo, pessoal? Então, isso aqui é a liquidez. Os pavios das nossas velas no gráfico são a liquidez. E toda vela no mercado tem um propósito, um único propósito. Todas as velas têm um único propósito. E qual é esse propósito? Cobrir a liquidez anterior. Nada mais do que isso. Então, o propósito da vela de compra é cobrir uma liquidez anterior. No caso aqui, essa vela de compra tinha o propósito de cobrir essa liquidez anterior aqui que o mercado deixou. E quando que ela cobre essa liquidez, Félix? Ela cobre essa liquidez quando ela passa com o corpo. Ela tem que romper com o corpo o pavio da vela para poder romper, para poder cobrir essa liquidez. E apenas uma vela de compra pode cobrir uma liquidez, entendeu? Outra vela de venda não consegue, até porque outra vela de venda ela nasce e cai. Então uma vela de venda ela nasceria aqui, ó, cairia, nem subiria não cobre uma liquidez. Mas se caso isso aqui acontecer, ó, se vier uma vela de venda e ela deixar um pavio lá, cobriu a liquidez, Félix? Não cobriu a liquidez, porque para cobrir teria que ser uma vela de compra cobrindo com o corpo a liquidez dessa vela de venda, dessa vela de compra aqui também, o pavio dessa vela de compra. Como foi apenas o pavio da vela de venda que rompeu lá, a gente só entende que deu uma nova alta, mas a liquidez da vela de compra ainda não foi coberta, ainda precisa ser coberta por outra vela de compra, beleza? Assim como
como na vela de venda. A única vela que consegue romper a liquidez, vou fazer assim mesmo, a liquidez aqui, ó, dessa vela de venda é outra vela de venda, tá? Se vier uma vela de compra, tá? Se vier aqui, ó, uma vela de compra, por exemplo, nasceu, subiu, mas deixou o pavio lá, ó, não cobriu a liquidez aqui, ó, não cobriu essa liquidez, tá? Tem que ser uma outra vela de venda. Aí se depois vier uma vela de venda e cobrir, aí sim essa liquidez aqui cobriu e o mercado deixou uma nova liquidez vendedora para buscar, tá? Então você já entendeu o que é liquidez e qual é o propósito das velas no mercado, dos candles no mercado, tá? E agora você precisa entender que a liquidez, ela tem um ponto de partida para a gente ler, para a gente considerar a liquidez, e ela também tem um bloqueador. Esse ponto de partida, esse bloqueador é o mesmo, que é a nossa vela de comando. Se você ainda não sabe o que é a vela de comando, então assiste aí a aula do canal, se eu não me engano é o primeiro vídeo sobre vela do comando, que eu explico como é a vela do comando, o que ela significa, como a gente pode utilizar ela, mas nesse vídeo não é sobre a vela do comando, porém, a nossa leitura de liquidez, ela começa a partir de uma vela de comando. Por quê? Porque o comando bloqueia toda a liquidez anterior, a gente não considera as liquidez anteriores ao mercado, antes do comando, anteriores ao comando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma vela de venda e essa vela de venda, ela deixou um pavio, ela deixou uma possível liquidez, a gente não considera mais essa liquidez, tá? A liquidez não significa que a gente não considera esse posicionamento da venda, não significa que a gente não considera a vela de venda, mas a gente não considera mais essa liquidez como um alvo para ser coberto futuramente, tá? Então a gente não utiliza como uma confluência para venda, por exemplo. Nada, nem uma liquidez de compra. Se a gente tem aqui, ó, por exemplo, também uma vela de compra que foi anterior aqui, ó, a essa vela de venda. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho aqui, ó, uma vela de compra que foi anterior e essa vela de compra deixou uma liquidez lá, ó, eu não considero mais essa liquidez aqui também não. Eu não considero que uma vela de compra ela vai ter que subir aqui para poder cobrir essa liquidez. Eu não considero porque essa liquidez de compra ela foi anterior ao comando. Então a gente só considera a liquidez que vem depois do comando, tal como a gente também considera esse comando como um bloqueador. Por quê? Porque o comando ele abre uma nova negociação, então é como se ele segurasse essa região, é como se ele estivesse fazendo a segurança dessa região. Então toda vez que a venda tocar nessa região, o comando vai defender, causando uma possível retração, a venda vai ficar brigando aqui com a compra para poder romper, entendeu, pessoal? Então a gente entende o comando como uma abertura de uma nova negociação e como um bloqueador de liquidez. Então, se eu tenho aqui um comando, ele deixou uma liquidez, eu entendo que futuramente a compra vai vir aqui e vai cobrir essa liquidez. Opa, deixou uma nova liquidez, então a compra ela pode subir aqui, cobrir uma liquidez. Ó, deixou uma nova liquidez, mas aí aconteceu aqui, ó, uma vela de venda. Quantas liquidez eu tenho aqui no mercado ainda? Eu tenho aqui no mercado ainda, ó, 1, 2, 3 e 4 liquidez. Porém, duas dessas liquidez já foram cobertas, porque já foram rompidas com o corpo por outra vela de compra. Porém, essa liquidez de compra ainda não foi coberta e agora a gente tem essa liquidez de venda aqui, tá? Félix, e se acontecer uma vela de comando aí do nada? Surgiu uma nova vela de comando aqui, ó, por exemplo. Então agora a gente não considera nenhuma dessas outras liquidez aqui. A gente não considera essa liquidez, a gente não considera essa liquidez, a gente não considera essa, nem essa. A gente não considera mais nenhuma liquidez anterior ao comando, beleza? A gente só considera tudo posterior ao comando. Então esse é o conceito de liquidez e é assim que a gente faz a leitura de liquidez no mercado. E agora eu preciso mostrar para vocês como que a gente utiliza esse conceito na prática, tá? Então vamos lá pro gráfico, eu vou mostrar para vocês no gráfico, vou pegar aqui uma ou duas operações e mostrar como que a gente utiliza a liquidez como confluência junto de outras confluências para validar as nossas operações, tá? Então vamos lá para a prática. Agora, se você realmente quer dominar o mercado de opções binárias, presta atenção nisso aqui. Eu criei uma comunidade totalmente gratuita para quem leva esse mercado a sério e quer evoluir de verdade. Lá dentro, eu compartilho conhecimento profundo, detalhado e direto ao ponto. Nada de enrolação ou teoria vazia. Você vai ter acesso a análises explicadas em vídeo, análises desenhadas e o principal, as mentorias ao vivo, onde eu opero junto com a turma. Eu abro o gráfico ao vivo, mostro cada entrada que eu faço, explico a análise por trás de cada movimento e a galera lucra comigo em tempo real, aprendendo exatamente o porquê de cada decisão. E o melhor, qualquer dúvida eu respondo ali na hora. Você vai ter um mentor do seu lado te guiando em cada entrada. E quem entrar agora vai receber um bônus exclusivo meu, totalmente gratuito, só para mostrar que eu tô comprometido com a sua evolução. O link tá aqui na descrição, clica lá, entra pra comunidade e vem aprender com quem tá operando todo dia
dia. Agora sim, vamos pro conteúdo, porque o que eu vou te entregar a seguir pode mudar completamente o seu jeito de operar. Olha só, pessoal, eu vou pegar uma operação vendido aqui. Eu ia pegar na abertura, mas na hora que eu ia pegar, ela retraiu. Vamos ver se ela sobe, ó. Vou pegar uma taxa aqui, ó. Perfeito, 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 favorecido pelo delay. Peguei bem lá onde eu queria, bem na ponta do pavio aqui, ó, dessa vela de venda. Peguei essa operação aqui vendido, porque tem liquidez como confluência, Félix? Tem liquidez como confluência, mas eu também utilizei outras confluências, obviamente, para poder pegar essa operação aqui, acreditando nessa retração, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui o que eu li. Primeira coisa que eu percebi era que o mercado estava nesse movimento principal aqui de baixa, tá? Foi a primeira coisa que eu reparei. Aqui a gente tem esse posicionamento da venda que eu marquei, certo, pessoal? E aqui embaixo, ó, eu tenho um posicionamento da compra, porque o mercado desceu, a compra agiu. A venda tentou agir novamente e o mercado subiu novamente. Então aqui é um posicionamento da compra, tá? Porém, o que eu tenho ali, pessoal? Eu tenho uma vela de comando de venda. Eu tenho uma vela de comando vendedor aqui, então eu não tenho leitura de liquidez anterior. Não significa que eu não considero as velas, os posicionamentos, eu só não considero as liquidez anterior a esse comando aqui, tá? Então eu tenho essa vela de comando aqui, beleza, pessoal? Marquei ela e aí a compra consegue romper essa vela de comando, porém a compra logo apresenta diversas fraquezas, olha só. A compra sobe e retrai fazendo uma dupla posição, uma pressão de baixa aqui, uma indecisão da compra, tá? Então fez uma dupla posição, retraiu. A compra subiu, aqui não teve nem força para continuar. Depois a compra consegue romper o corpo desse posicionamento, porém fecha como uma taxa única, ou seja, a compra não deixou liquidez, a compra não deixou interesse de nova alta para buscar e ainda ficou dentro do pavio aqui da venda, ó. Ainda ficou dentro do posicionamento dos vendedores de qualquer forma. E ainda tem essa liquidez de venda aqui embaixo, ó, tá? Tem essa liquidez de venda aqui embaixo, o mercado futuramente tende a descer aqui para cobrir essa liquidez de venda, somando todas as outras confluências. Então a gente tinha leitura para queda aqui, porém eu preferi pegar uma na retração, tá? Graças a Deus o delay favoreceu a gente pegou uma operação na retração aqui, mas até se a gente tivesse pegado de abertura, ó, foi uma vela de venda muito pequena, mas até se tivesse pegado na abertura teria sido profit pra gente, beleza? Mas eu vou pegar aqui uma outra operação baseado também em liquidez, utilizando liquidez como confluência e volto aqui para vocês quando eu encontrar outra oportunidade, beleza? Olha só, pessoal, acredito que eu vou ter uma outra oportunidade aqui. Acredito que eu vou ter uma possível oportunidade de venda aqui, tá? Eu tenho aqui atrás, ó, um posicionamento da compra, beleza? A venda consegue romper esse posicionamento, então se os vendedores conseguem romper um posicionamento da compra, logo os vendedores têm intensidade sobre esses compradores, beleza? E aí o mercado se permanece aqui embaixo, a compra tentando subir, mas demonstrando fraqueza, a venda age novamente, a compra tenta subir de novo e demonstra fraqueza, a venda age novamente, a compra sobe, aqui tem um delay, então essa vela de compra fechou como taxa única, não deixou liquidez de compra para ser coberta, logo depois a gente tem uma vela de comando de venda que ficou abaixo desse posicionamento da compra, tá? Então essa vela de comando aqui inicia uma nova negociação, o que dá espaço para a gente pegar uma operação de venda na próxima. Temos confluências, vou pegar uma venda aqui, ó, peguei uma operação vendido, se subir eu pego mais duas taxas, tá? Se subir eu vou pegar mais duas taxas. Vamos ver se sobe pra gente pegar mais duas taxinhas. Vamos ver. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Se subir eu vou pegar mais duas taxas e eu já explico pra vocês o motivo. Não deu tempo da gente pegar mais duas taxas mais acima como segurança, mas eu vou explicar pra vocês aqui qual é a minha análise e por que, ao meu ver, essa vela aqui tende a respeitar essa retração aqui. Baseado, obviamente, em todas as outras confluências do mercado e também na liquidez. Como eu falei com vocês, posicionamento da compra,
compra foi rompido pela venda, então os vendedores têm intensidade sobre os compradores, tá? Por quê? Porque um posicionamento da compra representa uma defesa. Se a compra não tem força para segurar essa defesa, se a compra não tem força para de fato defender essa região, a venda rompe e se demonstra mais forte. A compra tentou agir aqui, ó, mas não conseguiu, demonstrou fraqueza, a venda avançou mais, a compra tentou subir nessa vela, mas teve um delay ali. Opa, voltei demais. Teve um delay ali, tá, pessoal? Olha só. Essa vela tá mostrando que fechou aqui, mas essa aqui nasceu aqui em cima, ó. Se nasceu aqui em cima, então essa vela fechou como taxa única, não teve liquidez para buscar, não deixou pavio para buscar, então não tem interesse de alta e ficou abaixo do posicionamento ainda. Logo depois a gente tem uma vela de comando de venda, então a nossa leitura de liquidez começa a partir dessa vela de comando. Essa vela de comando vendedora deixa uma liquidez de venda para buscar, a compra age na próxima vela e parece que rompeu. Porém, eu vi que não rompeu por conta do delay. A próxima vela nasceu abaixo do posicionamento da compra. Olha só, a nossa vela, ela nasceu abaixo do posicionamento. Então essa vela de compra aqui, ó, ela fechou abaixo do posicionamento, não teve força para fazer esse rompimento, para fazer essa conexão. Então a gente teve leitura para continuação dessa baixa, porque a venda se demonstrou forte, sem contar que ela também ficou abaixo do comando, né? Então, pessoal, o comando segurou essa região, a compra não teve força para fazer a conexão, é leitura de venda, tá? A gente esperou a vela subir um pouco, conseguimos pegar essa retração ótima aqui, o que favoreceu esse take maravilhoso pra gente aqui de R$441, pessoal. Então a gente tava com 5 mil e fizemos quase R$1.000 de lucro em apenas 2 operações, utilizando outras confluências e utilizando a liquidez ao nosso favor. Então estude esse vídeo, assista mais de uma vez se for possível.